E o tema de hoje é especial. Vamos falar da primeira parte hoje e da segunda parte domingo que vem, como eu disse. Nós vamos falar sobre pão, sobre comida. E agora todo mundo se animou, né? Hoje em dia tem pessoas que assistem programas direcionados para culinária, confeiteiros. Aqui mesmo nós temos aí a minha filha que gosta muito desses programas. Há também aquelas pessoas que gostam de cozinhar, tem cozinhar como um hobby. Já outras, né, irmão Francisco, que já está cansado de cozinhar. Cozinhou a vida toda e se tivesse alguém que cozinhasse para ela, achava bom. Mas a gente sabe também que uma das coisas, um dos momentos mais especiais, é o momento da comida, né, que a gente tem para saborear a comida. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, no ministério de Jesus, um dos focos maiores é a questão da comida. E eu intitulei a mensagem de hoje assim: o reino de Deus também é comida. Porque se a gente fosse elencar o que é que aparece em maior quantidade na pregação de Jesus, chegaríamos à conclusão que é o reino de Deus. O reino de Deus é o assunto que ocupa a maior parte da pregação de Jesus, dos sermões de Jesus. E, portanto, também, comida também, aí eu juntei duas coisas, é outra coisa que também ocupa boa parte das pregações de Jesus. Então, quando eu digo o reino de Deus também é comida, é porque eu estou dizendo que na pregação de Jesus, que era a pregação do reino, ele incluía a comida como um tema também. E ele deu certa importância a esse tema. Concordam comigo? É tanto, meus amados irmãos e amigos, aqueles espectadores que nos assistem aí pelo nosso canal no YouTube, que você vê Jesus sempre se relacionando com comida. Jesus na casa de alguém, sempre fazendo uma refeição, sendo convidado para fazer uma refeição, ou comendo na casa de alguém. Por causa disso, muitos fariseus o julgaram, dizendo que Jesus comia com os pecadores. E Jesus estava, sim, sempre em alguma circunstância, direcionado, relacionando com a comida. Percebam isso? Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus viu a necessidade, a fome das pessoas, quis então alimentá-los. Jesus não pregava para uma multidão sem antes poder alimentá-las, ou ter a certeza de que aquelas pessoas estavam bem alimentadas. Então, comida é um tema também central da pregação de Jesus. O reino de Deus inclui comida. E a gente vai para aquele texto que Jesus diz que o meu reino não é deste mundo. A gente entende que o reino de Deus tem uma lógica diferente. Então a gente pensa o seguinte: então o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não inclui nada material. Mas nós temos que entender a partir da observância de hoje, que Jesus se relacionava bastante com esse tema da comida, que o reino de Deus também é comida. O reino de Deus não é deste mundo no sentido de que ele é um reino espiritual e não tem nada de material nesse reino. Não, tem sim. E inclui sim a comida. Inclui sim o alimento. Em que sentido? Porque quando Jesus disse isso, estava vivendo um tempo de escassez de comida. Faltava pão. O Império Romano, então, naquela época, dominava, e altos impostos cobrados pelo Império Romano fazia com que muitos daqueles israelenses, daqueles hebreus ali, naquele contexto, daquela sociedade ali da época, passassem por privações. Ao ponto, irmã Vanusa, que eles tinham apenas, às vezes, o pão de cada dia. O salário deles era pago pelo pão diário, Stephanie. O salário que eles recebiam era para gastar com alimento só do dia. E por isso que Jesus enfatizou: pão nosso de cada dia, dar-nos hoje.
Porque era o hoje mesmo. O pão nosso de cada dia mesmo. É tanto, irmã Francisca, que se alguém naquele tempo chegasse na casa de uma pessoa que oferecesse então hospedagem, comida, e se de repente oferecesse comida, e ele deixasse sobrar, era considerado uma desfeita. Por que era considerado uma desfeita? Porque num tempo de tanta escassez, de tanta fome, de tanta necessidade, a gente deixar faltar comida, então, de certa forma, isso não era aceitável. Isso era uma desfeita com o anfitrião, com aquele que o convidava para alimentar. Concordam comigo? E aí eu quero convidá-los vocês a ir no texto comigo hoje, para a gente poder, então, ainda pensar um pouquinho em outra cena que inclui comida nessa cena. Vocês sabem que cena é essa? Nós vamos meditar muito essa semana ainda sobre esse momento. É a cena da Santa Ceia, que está em Marcos capítulo 14, Marcos 14, 17 a 25. Então, vamos fazer a leitura. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estava à mesa, comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflito, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo na mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para este homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice e o vinho, agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muito. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? A gente vai ler só até o 26, como a gente acabou de fazer. Eu já estive meditando em um dia de Santa Ceia sobre esse texto, mas hoje eu quero trazer uma perspectiva a partir do contexto em que o livro de Marcos foi escrito. Nós temos que entender que cada livro do Novo Testamento, principalmente esses 4 evangelhos, que são considerados os evangelhos sinóticos, né? Na realidade, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm histórias bastante semelhantes. Mas cada livro desse tem um público diferente. Mateus foi escrito então com um público-alvo, ele foi direcionado para os judeus, para os hebreus. É tanto que no início você vê a importância de Mateus colocar a genealogia, porque para uns judeus a descendência, a genealogia é muito importante. Se a gente for para Lucas, nós temos uma escrita para os gregos, né, para os gentios de forma em geral. E se nós formos para Marcos, foi para os romanos. O público-alvo era os romanos. E é como se dissesse aqui: olha, romanos, vocês tinham César como um Deus, como filho de Deus. É tanto que a gente vai ter um texto aqui à frente, que os soldados vão dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus, que era um título dado ao imperador romano. E ali ele está dizendo: olha, o verdadeiro Filho de Deus não é o imperador romano, mas o próprio Jesus Cristo. E ali ele está afirmando Jesus como Filho de Deus, em contraponto ao imperador romano. Mas isso é só a título de informação. Por que eu quero dizer isso? Porque aqui também há uma denúncia, Sofia, social.
pelas atrocidades que o Império Romano estava fazendo com o povo de Deus, cobrando altos impostos. Eles tinham, de uma certa forma, comprado a liderança, os sacerdotes daquela época, os sacerdotes que não eram mais levitas, né? Durante muito tempo foram os levitas, mas depois que o povo de Israel foi invadido aí pelos gregos, e depois que foi retomado, o templo foi restabelecido, que os macabeus conseguiram expulsar aqueles gregos dali, mas as novas formações de sacerdote não eram mais da tribo de Levi, como antes, ainda na época que Neemias voltou. Não era mais. E de certa forma, o que é que nós aprendemos aqui? Que aqueles sacerdotes, vou usar uma palavra bem popular, coloquial, ficaram macumunados com o Império Romano, e que as ofertas, toda a arrecadação dos impostos, também das ofertas do templo, eram direcionadas para o Império Romano. O Império Romano usava ele como o templo como um ponto de arrecadação, e o Império Romano enriquecia, e o Império Romano oprimia, e diante da fome do povo, das necessidades, o Império Romano se mostrava indiferente. Então era importante também Marcos falar de comida, destacar esse ponto. Claro que o milagre da multiplicação dos pães dos peixes está lá em Mateus, está em Lucas também, mas aqui está no sentido de que os romanos olhassem para a necessidade do povo e entendessem que aquilo ali tinha um tempo de duração. Aquele massacre, aquela opressão um dia acabaria, porque o Filho do Homem viria implantar o seu reino. O reino do imperador romano não subsistiria, porque o rei de Jesus era maior. Amém? E nesse sentido aqui, nós olhamos para a cena da Santa Ceia. Mais uma cena de comida. Já já a gente vai comparar com outra cena. Porque tem esse texto de Marcos 14. Ele é bastante semelhante ao milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães e peixes. Vou chegar já lá. Mas antes disso, eu gostaria de trazer algumas informações importantes. O nosso foco aqui, apesar de lermos essa passagem, que aqui é identificado o traidor no meio dos 12, Jesus declara que alguém iria lhe trair para que a palavra de Deus fosse cumprida. O foco aqui é a cena em que os discípulos comem juntos. Jesus aparece nessa cena da Santa Ceia, comendo. Vocês devem conhecer, vocês que estão aí do outro lado da tela, o famoso quadro de Leonardo da Vinci. Aqueles que estão aqui na nave da igreja podem ver esse quadro aqui projetado. Já viram esse quadro? Já viu, irmão Francisco, esse quadro? Em muitas casas, as pessoas colocam esse quadro para representar, né, o momento em que Jesus estava à mesa com os seus discípulos, realizando aí aquele momento da Santa Ceia. O famoso quadro de Leonardo da Vinci. Essa imagem aí vocês conhecem muito bem. Eu cresci, quando criança, na minha casa, vendo um quadro desse. Claro que não era o original, né? É réplica, né? Mas aí, irmãos, essa é a cena, a forma como passaram para nós, que nesse quadro as pessoas estão numa mesa como na nossa cultura, a ideia de mesa que nós temos hoje, que as pessoas ficam sentadas, né? Mas se vocês forem para arqueologia, estudos arqueológicos, não era assim, irmã. E nós não podemos pensar que foi dessa maneira que Jesus realizou a Santa Ceia. Vou passar um próximo slide para que vocês possam ver. Mas geralmente era algo bem baixinho, né, no chão mesmo, em que as pessoas ficavam deitadas, às vezes até sentado num divã, né, algo acolchoado assim, podemos dizer assim, né, atualizando um pouquinho. Então não era em pé, era deitados, sentados, como vocês estão vendo aqui na tela.
Vocês também podem pesquisar aí outras imagens de Santa Ceia. Se você tiver aí, dê um Google aí, e vocês vão ver que não tem só essa cena da Santa Ceia de Jesus com um discípulo numa mesa, todos em pé, celebrando a ceia. Que essa é a imagem mais comum que a gente tem em nossa mente. A cultura, né? A tradição, e também o próprio quadro de Leonardo da Vinci criou isso para nós. Mas aí, irmãos, o que essa cena que eu estou falando para vocês revelam? Que de fato eles estão comendo de verdade. Eles estão se alimentando de verdade. Eles não estão dando um golezinho do vinho como um símbolo, como fazem muitas vezes os padres na Eucaristia, ou um pedaço, né? Uma parte ali daquela hóstia, ou como fazem os pastores, ou como nós pastores fazemos, com o pão, aquele pedacinho de pão, ou um pouquinho de vinho. De fato, eles iam para esse local, se alimentar. Eles comiam, fartavam. De fato, eles estavam aí, irmão, fazendo uma afeição. Temos que lembrar que era véspera da Páscoa, era o Cordeiro Pascual, havia sido sacrificado. E como havia sido sacrificado, eles estavam ali comendo a carne do Cordeiro. E eles estavam comendo também com o pão, porque era assim que eles faziam na Páscoa. O cordeiro, o pão, os pães asmos, e eles se fartavam. Então não era apenas uma reunião cerimonial, como nós pensamos hoje. Era comida de fato. Eu vou abrir um parênteses aqui, só para destacar, porque vai ser a segunda mensagem. Eu vou falar só sobre a Santa Ceia, o seu sentido espiritual, que ela vai ter a partir daí, mas que originalmente ela era uma reunião, uma refeição normal. Agora, depois que Jesus parte o vinho, abençoa, ora, parte o pão, desculpa, abençoa, ora, e disse: esse é o meu corpo que será entregue por vós. A partir de então, daquela refeição que era considerada normal, ela vai ter um outro significado. Mas isso aí é tema para a próxima semana. Porque eu quero dizer a importância que Cristo dá a esse tema da comida. Em estar sempre fazendo a refeição. Parecendo numa cena. A gente assiste The Chosen e a gente vê muito isso nas cenas. Jesus sempre na casa de alguém. Jesus sempre preocupado ali com os discípulos em ter uma refeição. Eles deixaram isso bem interessante na série. E a gente vê isso na Bíblia. Sempre Jesus comendo na casa de alguém. Sempre Jesus preocupado. Então o tema também do reino de Deus passa também pela questão da comida. Irmão, vamos fechar aqui, porque eu quero que vocês entendam onde chegar. É porque muitos talvez estejam dizendo assim, olha, interpretando o versículo de que Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, como se, olha, nós da igreja não tem que estar se preocupando com a fome de ninguém não, com a necessidade de ninguém não. Se na casa de irmão está faltando comida, se tem alguém na vizinhança que está precisando de que a gente entregue a ele uma roupa para vesti-lo, ou pão, porque a gente tem que se preocupar com a pregação, em falar da Bíblia. Esse é o verdadeiro pão, esse é o verdadeiro alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o texto diz o quê? Não só de pão, isso significa que também de pão ele vive. Vive de pão, mas não só, mas ele vive de pão. Ele também vive da palavra de Deus, mas ele vive de pão. Eu sei que o apóstolo Paulo disse em uma certa ocasião que o reino de Deus não era comida nem bebida. Isso ele já está dizendo ali. Eu vou deixar isso aí para a terceira parte dessa pregação, que é lá em Coríntios, porque as pessoas estavam interpretando errado essa cena da Santa Ceia. Vocês vão ver isso.
E eles estavam se fartando demais e deixando. E era o mesmo contexto, deixando outras pessoas a mercê, passando necessidade, ou zombando de pessoas que tinham menos do que eles. Então, olha, não é comida e bebida, é outro contexto, a gente vai ver. Mas eu quero dizer que o reino de Deus também é comida. Lembra que eu falei? Um dos temas principais de Jesus é o reino de Deus. É o que ele mais fala. Mas a comida também é um tema das suas pregações. Porque o reino de Deus também inclui a comida. Sempre que Jesus foi fazer uma pregação, um sermão, Jesus fez o quê? Alimentou o povo. Isso mostra, irmão, que nós temos como igreja, pregar sim a palavra de Deus e o Evangelho, mas não esquecer as necessidades das pessoas. Olhar para as pessoas que têm fome. E é isso que ele está dizendo. Olha, romanos, vocês não estão preocupados com aqueles que têm fome, vocês oprimem, vocês tiram tudo que têm. Mas eu quero dizer o seguinte, que o reino de Deus é quando você se preocupa também com a necessidade do outro, com aqueles que precisam. Eu esqueci uma parte interessante desse texto, que era comparando, eu falei que ia fazer isso hoje, com a multiplicação dos pães e peixes. Mas antes eu queria chamar a atenção só para a palavra, aqui ó, que Jesus distribuiu. A Bíblia diz que ele fez o quê? Tomou o pão, ele pegou, abençoou, partiu, e depois o quê? Deu aos discípulos, distribuiu. Vocês sabiam que essa é a mesma cena, minha irmã Vanusa, que tem lá na multiplicação dos pães e peixes? Porque tem os mesmos verbos. Tomou, abençoou, partiu e deu. Jesus alimentou uma multidão, fazendo a mesma coisa que ele fez na Santa Ceia. Aqui ele fez isso com os discípulos, com 12, eram 12. Mas Jesus já havia feito isso lá no milagre da multiplicação dos pães e peixes, com uma multidão. Irmã Francisca, com uma multidão, Jesus entregou. Essa palavra distribuiu ou deu, ela é significativa, porque nos ensina a ser uma igreja que doa, uma igreja que parte, uma igreja que divide. E nós temos que aprender que a comida não pode ficar só para nós, a gente tem que partilhar. Eu sei que muitos focam na parte que Jesus abençoou. Nós levamos para o lado espiritual. O pão é santo. A ceia é um momento sublime, consagrado a Deus. Estamos estudando sobre o sábado, falando sobre essa questão do sagrado, né, Vanusa? Do puro, do santo, do consagrado. Ele consagrou o pão. Mas, mais do que consagrar, Deus está preocupado com a necessidade. E por isso que o foco não é o abençoar e o consagrar, mas o distribuir. Ele entregou o pão, ele deu a cada um dos discípulos. Então, muito mais do que entender que e o reino de Deus é algo sagrado, eu tenho que pensar que eu também posso distribuir, olhar para a necessidade do próximo, poder partir o pouco que eu tenho. E pensando naquela cultura lá, de escassez, de necessidade, Jesus vai dizer, olha, é importante fazer isso. É importante a partilha. É importante saber dividir o pouco que tem. Jesus se preocupa sim com a fome. O pão era sagrado. Lá no Velho Testamento. Era um pão que não era lícito ninguém comer. Apenas o sacerdote, era consagrado para o sacerdote. Mas a fome de Davi era tanta. E Deus se preocupa tanto com a fome, que Davi comeu o pão que não era lícito comer. Então Jesus se preocupa com as nossas necessidades. Jesus sim preocupa com a nossa fome. A igreja de Deus é uma realidade do reino aqui na terra. Quando Jesus diz que o reino desse mundo, dele não é desse mundo, claro que ele não está dizendo assim, que o reino de Deus se resume às coisas materiais, inclui também, mas ele está dizendo assim, o reino de Deus é um reino em que existe igualdade.
O reino de Deus é aquele que inclui justiça. O reino de Deus é aquele que sempre está disposto a suprir as necessidades daqueles que precisam. Eu não estou falando isso, irmão, por obras. A gente falou na lição dos Gálatas que nós não somos salvos por obras, e de fato nós não somos salvos por obras. Não vou fazer isso, irmão, para me salvar, alimentar o faminto para me salvar, mas se eu sou salvo por Jesus, se o amor de Jesus derramado sobre mim, em graça e amor, ele me movimenta em direção ao meu próximo, aquele que também padece por necessidade, aquele que tem fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois deles será o reino de Deus. E Jesus disse isso nas bem-aventuranças. Quando ele fala em justiça, e aí ele associa também a fome, ele está falando em algo que era muito comum na cultura judaica, da lei judaica da Sedaká, que era o quê? Que era reparar ou colocar em situação de igualdade, que é o mesmo princípio que a gente tem na Constituição, né? De equidade, né? Igualdade, de que as pessoas que têm muito e outros não têm nada, e a gente tem que reparar, nivelar essas pessoas. Isso é justiça. É por isso que o símbolo de justiça, Sofia, é uma balança. Porque eu não posso ter uma justiça em que uns têm muito e outros têm quase nada. E aí, no sentido de justiça, por isso que o símbolo é uma balança, e inclusive esse símbolo é romano, e aí os romanos deveriam entender bem isso, é que eu tenho que dar condição àquele que não tem nada a competir, ou nivelar, colocar no pé de igualdade aquele que tem mais um pouco. Eu não posso ter uma sociedade injusta, numa sociedade que oprime, numa sociedade que exclui. E a igreja de Deus não pode reproduzir esse papel que a sociedade muitas vezes capitalista coloca para a gente, excluindo, oprimindo, com o argumento de que só vai falar agora da Bíblia. Esse é o verdadeiro alimento. Nós temos que falar do pão. Enquanto Jesus pregava assim, falava do amor de Deus, concedia milagres, mas observe que ele alimentava as pessoas. Ele olhava para o faminto. Ele diz lá no texto, né? Vinha alimentar os que teve fome também. Libertar os cativos, os oprimidos, mas alimentar os que tinham fome. Os pobres, os que tinham necessidade. Então o reino de Deus também é comida. O reino de Deus também é justiça. É justiça social. E passa também pela questão de suprir materialmente alguém que está precisando. De uma vestimenta, de um cobertor, de um prato de comida. Porque no reino de Deus, que não é desse mundo, que a gente imagina que vai ser no céu, não vai haver ricos ou pobres, abastardos e necessitados, porque todo mundo vai ser igual. E nesse mundo nós temos o papel de fazer isso, irmã Francisca, preparar as pessoas para esse reino, ser o promotor dessa igualdade, dessa justiça, para que aqui seja um modelo de reino de Deus já na terra, antecipando, prefigurando. Alguém disse assim que falar da justiça social também é algo escatológico. Cumprir o mandado de Jesus, da caridade, de ajudar as pessoas, é escatológico. Anunciamos a volta de Jesus. Anunciamos um reino vindouro, que já começa aqui. Eu já preguei uma vez sobre isso. O reino não é só quando ele voltar. Ele já começa aqui, quando nós estamos aqui, fazendo o que ele deseja que nós fazemos, que a sua igreja realize. Já sendo uma realidade para as pessoas do céu, para elas. Do reino vindouro. Então, nós começamos aqui. E quando nós fazemos essa justiça social, quando nós amamos as pessoas, nós estamos anunciando para as outras pessoas, para o mundo, como vai ser o reino de Deus futuro. Então o reino de Deus está no presente. Quando realmente nós já temos a eternidade em nosso coração,
e já nos comprometemos assim com o nosso próximo, ao ponto de deixá-lo também viver bem e viver em abundância. Porque como cristãos nós não somos promotores de morte, nós somos promotores de vida. E como promotores de vida, nós ajudamos as pessoas, não só na questão espiritual, mas nas questões mentais, quando eles precisam. No apoio moral, no sentido de ajudar a pessoa a se encaminhar para uma profissão. Não vamos fazer como os crentes que não vamos preocupar com nada aqui nesse mundão e viver às custas do... Jesus vai voltar. O apóstolo Paulo diz, eu sei que ele está voltando. O apóstolo Paulo acreditava que Jesus voltaria naquele momento. Mas ele diz, olha, mas trabalhe para não ser pesado ao seu irmão. Então, do mesma sorte, nós temos que orientar as pessoas no curso que ele quer fazer. Eu, como professor, vejo muitos alunos pedindo assim orientação de cursos que querem fazer. A gente não pode se desligar, achar que estamos numa plataforma diferente, num mundo paralelo a esse. O reino de Deus está em nosso coração também, não vamos esquecer. Então ele vive em nós, então ele vive na igreja. E a igreja deve ser promotora de vida e de igualdade na vida da sociedade da igreja e também na sociedade. Amém? Então que Deus nos abençoe, irmãos. E que nós possamos ser uma realidade viva do reino de Deus. Que a igreja do Senhor possa ser uma realidade encarnada. Nós possamos encarnar, incorporar o reino de Deus. Lembre que Jesus se fez carne. Desceu da glória. E foi se encarnar como ser humano para sentir as mesmas dores, as mesmas necessidades. Ele teve fome. Então nós também temos que descer do pedestal. E nem isso nós somos capazes, né? De viver assim, como o pessoal chama, né? O pessoal mais velho, os santos, né? Para muitas pessoas, os santos não comem, né? Falando muitas vezes dos seus ídolos. Mas, na realidade, mesmo aqueles santos separados por Deus para uma obra, para uma missão, essas pessoas sentem fome, sentem necessidade, sentem dor de cabeça, a pressão altera. E por que nós vamos viver indiferente a isso? Se Jesus teve que passar por tudo isso, pela fome, ele teve que suar frio, sentiu o que o ser humano sabia, para que ele não fosse diferente, para que ele entendesse as suas necessidades, porque nós como igreja vamos ser indiferentes à fome e às necessidades das pessoas. Não! Vamos pregar a palavra, mas nós não podemos esquecer que o reino de Deus também é comida, e que as pessoas têm necessidade, e que precisamos amar o próximo, que precisamos estar dispostos a também ser uma mão, estender a mão àquelas pessoas que precisam. Há uma cena aqui, na Santa Ceia, ele diz assim, olha só, quando ele diz aqui em Marcos, eu achei bem interessante, eu vou voltar aqui, eu vou terminar com ela. Olha, no verso 26, verso 25. Eu lhe digo a verdade, não voltarei a beber vinho, até que um dia eu beberei o vinho novo no reino de Deus. Amém? O vinho que Jesus bebeu era vinho. O pão que Jesus comeu era pão, era um alimento real. Não era nada sobrenatural aqui. Era o alimento do dia a dia comum que eles comiam, que eles se alimentavam. Mas ele vai beber um vinho novo do reino de Deus. Então hoje, nós estamos diante da mesa do Senhor para repartir, para que um dia nós possamos também estar diante de Deus, no banquete celestial. Não voltarei a beber outro vinho a não ser no reino de Deus, no reino vindouro. Isso vai ser uma alegria poder estar sentado à mesa com Jesus. Poder vê-lo fazendo o que ele fez. Repartindo pão. Abençoando. Dividindo e entregando. Então que Deus nos abençoe. Para que possamos ser cristãos. Que de fato estejam dispostos
a olhar para a necessidade daqueles que mais precisam. E que possamos, de fato, sermos uma realidade do reino de Deus na comunidade que nós vivemos, nessa cidade, nesse país. E fazer a justiça social, para que essa diferença muito grande entre aqueles que têm muito e pouco possa pelo menos ser amenizada, para que as pessoas possam já entender que nós anunciamos o reino de Deus, aquele reino vindouro, do vinho novo, quando nós diminuímos a dor do outro, a fome do outro, para que mais pessoas possam viver em igualdade, em equidade. Deus nos abençoe grandemente. Amém.